Estamos aqui para falar deste livro, que não é da Veneta, é o livro da Atelier. As Artes do Livro na Biblioteca de Gustavo Piqueira. Estamos aqui para falar com o próprio Gustavo Piqueira. Com parte da biblioteca. E com parte das artes do livro. E nome do livro. E é um livro que foi lançado no final do ano passado. E é um livro que eu deixei ali meio na minha mesa, porque é uma coisa que quando eu vejo coisas muito chatas, aí eu gosto de pegar isso daqui e ficar folheando, porque é tão demais os exemplos de livros lindos. Sabe como existem pessoas chatas que você quer sair de perto daquela pessoa e ver se encontra alguém para ter um... É a mesma coisa às vezes isso daqui, assim, eu fico passando para mim tanta coisa maravilhosa, de livros maravilhosos, mas passo umas coisas muito ruins, e aí aquilo lá me suja o olho, sabe, dá um tédio, assim, e esse daqui é um livro que me... Assim, eu tô até economizando, eu tô lendo ele aos poucos para economizar o prazer, assim, sabe? E é uma lista de livros, uma apresentação de livros lindos e tal, e o Gustavo vai explicar pra gente o que é exatamente. Ele é, assim, eu posso resumir em duas ideias centrais. Uma grande ego trip, quer dizer, eu fazer um livro da minha biblioteca que meu nome está no título. E outra é eu tentar dar uma de acadêmico sabe tudo. Tanto que eu encontrei um cara que eu conheço que é um escritor e tal, e ele lê às vezes meus livros, né? Ele falou, eu li esse último livro, né? Você tá sério, né? Mas não foi um elogio, né? Porque até meio sem graça, mas eu vou voltar, fica tranquilo. Vai passar. Mas enfim, esse livro, ele surge assim, eu tenho uma das coisas que eu faço, eu pesquiso a cultura do livro sempre pelo viés gráfico, vamos dizer assim, né? Viés gráfico. E porque eu acho que o livro consegue ser talvez das coisas que a humanidade já criou, aquilo que mais junta capital simbólico para o bem e para o mal, né? A gente tende a ver só para o bem, né? A gente tende a olhar para o livro aquela coisa, o livro. Mas o livro também tem uma história, eu brinco que os europeus usaram três coisas como os maiores instrumentos de dominação deles dos povos. Jesus, o livro e o alfabeto. Foram as três grandes armas dos europeus na conquista do mundo. Enfim. Então eu venho fazendo essas pesquisas e normalmente eu faço pesquisas específicas, né, em temas específicos. Geralmente tentando acessar categorias, desmontar as categorias. Quer dizer, autores que na verdade ficam à margem porque eles não se encaixam nem aqui nem ali. Tipos de livro que são ilustrados, mas não são para crianças, mas também não são história em quadrinhos e também ficam à margem. Então, me interessa muito essas obras que ficaram, e esses autores que ficaram meio flutuando, porque eles não foram encaixados num esquema. Porque o livro tem uma coisa que eu acho muito pouco falada, é que a gente tende a falar do livro sempre como um bem cultural, mas ele também é um bem econômico, é uma indústria editorial, e quem definiu, nesses séculos aí de existência do livro, os caminhos que a forma do livro ia tomar, o que ia ser canônico, o que não ia, o que era para adulto, o que é para criança, o que é bacana, o que não é, foi muito mais a indústria do que vamos dizer, um suposto aí índice de qualidade abstrato que existe, fala, não, você vai ser o James Joyce e ninguém vai lembrar de você daqui ano que vem. A Atelier tem essa coleção, chama Artes do Livro, que é uma coleção que eles pegam temas específicos da história do livro e o Plínio me convidou para fazer um livro para a coleção. E eu pensei que seria legal fazer um livro em que eu misturasse tudo. Porque uma das coisas que me incomoda não, mas que me interessa questionar, vamos dizer assim, viu como era chato? Viu como o cara não tinha razão? Eu fico falando uma coisa chata, que vai ser assim até o final.
pule para o vídeo do lado. Não, é chato nada, vai. A gente adora esse papo. Uma coisa que é um dos temas do meu trabalho, vamos dizer assim, tanto de pesquisa quanto das coisas que eu faço, é tentar mostrar que as categorias de livros são estruturas construídas, não são estruturas naturais, assim, você fala, não, eu gosto de quadrinhos, eu não gosto de... Que é uma coisa estranha, né? É uma coisa meio... E não são estanques também, né? Não são estruturas que você pode ter alguns objetos que cruzam essas fronteiras. Acho que é um pouco isso, né? Que você mostra. Porque a gente tende a também pegar as coisas meio dentro do... Tem uma história, né? Quando a gente pega assim, a história da imprensa, por exemplo, você fala, existia um manuscrito medieval, Gutenberg, indústria do livro. Você fala, a história que a gente aprendeu é que, assim, né, frades solitários na abadia, o nome da Rosa, né? O nome da Rosa, lá do Gutenberg inventou a imprensa, no dia seguinte, tipo, máquinas operando, né? E não foi assim, a história é muito menos marcada do que a gente costuma, e as categorias também, as categorias são... Então, esse livro, eu fiz um livro em que eu pego uma série de livros de categorias diversas e misturo eles juntos. Falo sobre eles como se fosse uma coisa só. E como a ideia não é fazer um cânone, não era fazer um cânone, os melhores livros, sabe? Isso também é uma coisa também que dá uma preguiça hoje em dia. Eu falei, vou pegar um recorte de livro que seja impossível de ser canônico, porque é a minha biblioteca, que não é uma biblioteca, é uma coisa... Mas vamos dizer, a fonte dos meus maiores arroubos nessa vida, assim, sabe? As pessoas bebem, sabe? Normalmente as pessoas bebem e elas acordam, olham pro lado, quem é essa pessoa? Eu bebo, vejo o celular e falo, que livro eu comprei? Então eu já fiz, esses livros mais caros foram assim, mais ou menos, às vezes. Mas você comprou pela... Eu fiquei com essa curiosidade lendo. Como que você chegou nesses livros? Você comprou eles pela internet ou teve coisa que você foi lá e... Porque você tem uns livros raros, Vamos começar a falar um pouco dessa primeira seleção aqui. Então, acho que a ideia toda dos livros raros, tal, essa coisa de comprar livro, eu nunca fui aquele bibliófilo, você é um sabe? colecionador? Vocês consideram um colecionador? Acho que não, eu acho que eu sou um entusiasta. Tá. Não sou colecionador no sentido assim, eu compro livros com objetivos assim, específicos, né? Ou estou fazendo alguma pesquisa, estou fazendo alguma coisa, eu não sou colecionador assim de que tem, sabe, aquela que você tem aquela estante que está faltando o volume 23 na lombada e eu vou fazer loucuras para ter o volume, não sou assim. Mas, como eu faço várias pesquisas, e eu acho que uma das coisas que eu gosto de fazer pesquisa é isso, é de poder ir entrando nessas coisas, e eu trabalho bem ou mal com as múltiplas dimensões do livro, é natural que eu acabe meio gostando de ter um pouco de tudo. Mas o fato é que eu fui juntando. Eu posso até falar que não, mas eu fui juntando e juntei. E ninguém chega perto ali em casa. Um espaço sagrado. E tanto que o Milo quando era pequenininho, falava, Milo, o que a mamãe mais gosta? De mim. E papai? A biblioteca. Isso é verdade. É que ele falava, que a verdade é mentira. É mentira, eu gosto mais dele do que da biblioteca. Dependendo do dia. Mas aí, então, nessas pesquisas, eu comecei a ir vendo coisa... Cheguei primeiro pela essa coisa gráfica, né? Por lugares que tinham peças gráficas, aí você chega em livros, aí você chega nesses antiquários, tá? Enfim. E aí que eu comprei, talvez a primeira coisa que eu comprei mais assim... Foi numa época que eu estava, faz um tempinho, eu estava muito mal, assim, e estava viajando. Foi na época que a Rex teve uma época em Londres, né? A Rex teve por 10 anos. Verdade. Pô, quando a gente começou, tinha, né? Por 10 anos teve filial em Londres, então eu ia bastante para lá. E lá tem essas lojas, né? Lá tem umas lojas que são, umas coisas, tanto de gravura quanto de livro. Tanto que quando eu fiz aquela minha pesquisa sobre o Brasil, que é a iconografia do Brasil, que fiz alguns livros sobre isso, exposição, tinha uma loja lá que era uma loja de gravura, que aí eu conheci o cara. Aí era aquelas coisas bem, sabe, tinha o meu dealer, eu era The Brazilian. The Brazilian, né? Então ele já separava para mim, eu ia lá de 2 em 2 meses. E de livros também eu achei uns lugares que tinham as pessoas especializadas nessas coisas, né? Então tinha uma loja, tem ainda, uma loja de private press. Private press é um movimento do fim do século XIX na Inglaterra,
em que é o que virou Arts and Crafts, né? Faz parte do que chama de Arts and Crafts, que era o William Morris e tal, que eles começaram a produzir livros com requinte no bom sentido, não no sentido de opulência, no sentido de sofisticação gráfica, cuidado tipográfico, cuidado de papel e tal. E aí eu comprei esse livro do William Morris, da Kelmscott Press, que é tipo uma joiazinha, né? Então eu comecei a ter esses livros e fui, dá até medo de mexer. Ele é de 1893, acho. 1893. E o William Morris é isso, ele escolhia o título. A Private Press, bem ou mal, a Private Press, ele é o precursor de muito do que a gente viu depois do século XX, tanto de edição artesanal, quanto de editora independente, tudo isso vem, que basicamente era o cara que falava, eu vou montar a minha editora, vou publicar o que eu quero, no caso dele, vou publicar o que eu quero, às vezes texto meu, eu vou imprimir eu mesmo, eu vou desenhar a letra para imprimir com a letra que eu desenhei, vou desenhar os ornamentos com... Então era mais ou menos, eu falo que a Private Press, ela faz com que o livro tirasse do autor do texto o monopólio pela palavra autor, sabe? Então o William Morris é autor também, aqui mesmo que quem escreveu o texto aqui é a Utopia do Thomas Morris. O William Morris é personagem do Inferno. Ele aparece no do Inferno. E você tem livro sobre ele? Eu fiz um livro sobre ele. Você tem uma coleção que é sobre... É sobre as private presses? Não, eu fiz um livro sobre os textos, com os textos do William Morris. Eu organizei. Mas tem um outro lá que... Você tem uma coleção... Eu tenho uma coleçãozinha que pega de algumas coisas. Uma coleção, eu falo desse cara aqui, que esse é um cara... o Boris Cox. Então, que é um inglês também, que é um inglês, ele é já do século XX, e ele é muito bom a história dele, porque ele tentou ser artista visual, não aconteceu nada. Aí tentou ser poeta experimental, não aconteceu nada. Tanto que ele tentou publicar, né, as poesias dele. E uma editora respondeu para ele e falou assim, olha, legal o seu livro, muito bom, mas assim, é muito complicado pra gente. E no mês seguinte a editora lançou Finnegan's Wake. Adoro. Você vê o nível E aí quando tinha 60 anos, ele falou, quer saber? Eu vou abrir aqui, fazer minha editora, e vou escrever meus livros, publicar meus livros, e se ninguém gostar, ninguém gostou, e tudo bem. E ele começou a fazer, ele não só começou a escrever e publicar os próprios livros, como ele inventava as máquinas para imprimir as coisas que ele queria. Então, cada livro é como se fosse um experimento de impressão. Então, nesse livro aqui, por exemplo, chama The Curtain, a cortina, porque ele imprime a cortina de casa, imprime uma folha, imprime um esqueleto de passarinho que ele achava no jardim. Então, ele ia construindo máquinas para poder imprimir essas coisas que ele achava. E é uma tiragem, você sabe, cara? 30, 50. Nunca passou muito. Esse daí é um dos 30? Esse acho que é, não sei se são 30, 21. Não, 26 cópias, esse é os 21. Né? E essa é uma das 26 cópias. É uma das 26. Mas não tem só esses livros que são super... Aí tem esse aqui, né? Esse aqui também é desse tipo, porque esse aqui é do Gráfico Amador, que é aquele grupo de Recife. É famoso, talvez o grupo de edição artesanal mais famoso que tem. Que quem ensinou a imprimir foi o João Cabral de Melo Neto, aquela história, você conhece a história? Que João Cabral de Melo Neto, você sabe que ele imprimia livros, né? Sim. Lá em Barcelona, porque ele começou a ter dor de cabeça. Foi para fazer uma atividade física. Ele teve dor de cabeça, foi no médico, o médico falou, você precisa fazer uma atividade física, ele comprou uma impressora e começou a imprimir livro. E ele que ensinou esses que eram os meninos do Recife a fazer, a imprimir, que eles fizeram um gráfico amador, que é talvez a mais célebre. Acho que tem livros sobre, tem um documentário que acabou de entrar no ar contando. Dentre os membros e o gráfico amador era legal porque eles adotavam esse princípio da sofisticação gráfica e tal, mas também misturavam com cultura local. Então tem todo um lance aqui de impressão com barbantinho, é muito bacana, né? Entre os membros do grupo tinha o Aloysio Magalhães, que é talvez o mais importante designer que já passou por estas terras. E outros caras Orlando Ferreira também, que é um cara de livro muito... Eu vou arrumar depois, tá? Para não estragar aqui, senão eu vou desmaiar ao vivo. A ideia não é só pegar esses livros raros do livro, né? Eu pego os livros que também não são raros, mas que você acha na estante virtual por, sei lá, esse aqui do Sebastião Nunes, que você acha na estante virtual por R$20. É muito mais pegar
livros que desrespeitaram, no bom sentido, o modo como texto, imagem, tecnologia deviam se comportar. Ou seja, que em determinados momentos, eu pego, sei lá, William Blake, eu não trouxe aqui, mas tem o William Blake, que hoje é o William Blake, mas na época que ele fez os livros dele foi um fracasso total, fez, sei lá, 11 livros. São... Encalhou os 11. E o livro, e você também, não é só coisa antiga, né? Tem alguns contemporâneos também que você... Você cita. Não, esse cara, por exemplo, esse cara é novo, é vivo, é um cara, um alemão, acho. Eu adoro esse livro, se chama Casting Jesus. Ele faz um livro sobre o processo de seleção para Jesus numa peça. Então, ele começa com as fotos tipo, os contatos dos modelos. Aí tem o teste, em que mostra os caras interpretando, sei lá, aquelas passagens de Jesus na Bíblia, sabe? E aí o pessoal analisando o teatro, assim, é muito bom. E aí depois o escolhido em ação. Então, é um cara que ele faz uma narrativa de um livro, utilizando só foto, usa os formatos que a gente conhece de foto, tipo contato de modelo, o teste do teatro, usa então todas essas coisas que a gente tem na cabeça de como ler fotografia, para contar uma história totalmente absurda, que é o próximo Jesus, né? Tipo, é o Second Coming, né? É a parúzia. Ele faz uma parúzia enlouquecida aqui. Aqui, Casting Jesus. Veja eles dividirem os pães. Vejam eles carregarem as cruzes. Vejam sofrer por nossos pecados. Quem tem o carisma para ser o próximo, a próxima... Next, é que em português, Next Coming é ruim, é parúzia, né? É o Second Coming de Jesus. Então, esse é contemporâneo. Ele é de agora, é de 2014. Não, mas tem também a edição, tem umas coisas brasileiras, também da Pelônio. Tem umas coisas... A ideia toda foi misturar mesmo. Acho que a ideia toda foi um pouco desengavetar as coisas. Tem quadrinho, tem coisa, mas assim, a ideia de, por exemplo... E não tem nada contra aquelas obras como a sua. Que eu cito a bibliografia também, com elogios, você não chegou no fim que você não percebeu, mas que são obras que falam de... não tem nada contra nem... A ideia do livro assim, não é nem ir contra quem fala de segmentos específicos, como, por exemplo, eu falo de literatura infantil, né, do que eu chamo de literatura infantil. Literatura infantil, o pessoal de literatura infantil tem... Vocês devem saber disso, a dificuldade de falar. Dificuldade não, mas tem uma resistência a falar que literatura infantil é literatura infantil. Sim. Mas o fato é que o mercado dos livros infantis é um mercado para. E aí Essa acaba sendo uma definição mais de mercado e comercial do que da obra mesmo, né? Assim, é uma coisa que diz respeito mais a gente que vai empacotar para vender do que o processo de criação. Sim. Muitas vezes, né? Crianças parecem que são muito mais abertas a isto, a ler um formato diferente. Eu penso um pouquinho, é um negócio de música interessante, porque você vê as vanguardas, frequentemente, coisas de vanguarda em música, na música infantil permite-se, as crianças gostam. Eu acho que não é só do mercado do que os pais permitem, mas eu acho que as próprias crianças leem com maior liberdade, tem uma maior abertura do que vê, do que os adultos, nesse sentido que a gente estava falando fora, mas aquele negócio, o cara pega uma história em quadrinho, espera que seja daquele jeito, o cara pega um romance, espera que seja desse jeito. Sim. Eu acho que a relação com o mundo, né, quando você vai sendo adulto, o mundo já vai dando para você o seu manual de etiqueta do que é cada coisa e como você se comporta com cada coisa, né? Sim. Sim. Não, mas o que eu digo, por exemplo, é que assim, você, em tese, nada deveria impedir um adulto de ler um livro ilustrado. E acho que tem muito livro ilustrado que tem leitores adultos, e acho que a maioria dos livros ilustrados, eles têm essa dupla camada. Sim. Eles pensam no público, lá no público infantil, mas eles também estão mirando o adulto que vai ler com a criança, então eles acabam tendo esse... Mas adulta, né, no mercado literário, no mundo literário, assim, no século XIX, eu falo disso no Imageria, o Balzac era ilustrado,
Dickens Então, eu nascia acho que em torno tem da isso. Por que ilustração. parou, né? Por que... Porque os escritores queriam respeitabilidade. Foi um movimento pela respeitabilidade que foi tirando as E a ilustrações. ilustração tira a respeitabilidade? É uma coisa... Era uma coisa porque tirava, como eu falava, criava um concorrente para Ao o escritor. texto. Um concorrente para o texto. Então foi uma luta dos escritores se livrarem daquele coautor, sabe? Tornar independente. E é uma coisa que agora no final do século XX foi voltando a, né, se desmanchando, mas você começa o início do século e tinha ilustração do século XX, tinha ilustração nos livros e de repente começou a sumir. Sim. Sumir. Eu acho que a ideia do livro, assim, ele não segue, né, um padrão que dá para falar, ele só pega livros que são desse jeito ou só daquele jeito. Ele mistura um pouco tudo, mas de modo geral, ele tenta despertar no leitor um olhar transgressor, vamos dizer assim. Tenta que o leitor comece a olhar os livros com um olhar um pouco mais transgressor do que ele normalmente olha. E nesse sentido, eu acho que existem, claro, alguns livros aqui, tem esse livro que eu adoro, que é o livro... Que esse é um livro transgressor. Nem todos os livros são transgressores, mas tem alguns que são. Esse aqui, que são 100 mil milhões de poemas, do Raymond Queneau, em que ele pega 10 sonetos, ele faz 10 sonetos, escreve os 10 sonetos, imprime os 10 sonetos, só que ele picota os versos do soneto, para o leitor ir montando o soneto. E é um pesadelo, né? É um pesadelo de leitura, é um pesadelo... Enfim... É um livro que, evidentemente, ele tem uma brincadeira, mas ele desmonta quem é o autor, desmonta quem é o leitor, desmonta o que você espera de uma obra literária. Enfim, desmonta tudo aqui. É lógico que ele é vamos dizer, o ponto máximo dessa transgressão dos papéis estabelecidos do que o livro traz para a gente. Mas a ideia de todos os livros é dessa bagunça, mesmo que o livro não seja transgressor. Então, por exemplo, tem esse livro aqui, que é um facsímile de um dos 7 livros que sobraram dos espanhóis no México. Porque já tinha, né? Na Mesoamérica já tinha os códices, né? Não, que escaparam os espanhóis, né? Escaparam aos espanhóis, né? Porque assim, sobraram... Tem vários códices de povos pré-colombianos, mas só 6 ou 7 são anteriores à chegada dos espanhóis. Esse é o facsímile de um deles. Então, é uma narrativa, é um livro, né? Tem uma narrativa, só que ele tem algumas desconstruções narrativas que a gente acha estranho. Por exemplo, a leitura, ela não é assim, ela é meio ou em zigue-zague, como ela varia de página para página. Uma página você lê assim, a outra você lê assim, a outra você lê assim. Então, são hábitos estruturais que para a gente é estranho, mas que só mostram como o hábito de ler assim é também uma construção. Então, é uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos, Então, ou seja, todos os formatos que a gente conhece, eles são consolidações arbitrárias dentre muitas outras possibilidades de mau comportamento dos livros. Agora, são livros, no geral, são livros que têm algum traço de mau comportamento, ou seja, em algum momento, de algum jeito, eles desobedecem a regra que a gente conhece. Mas eu acho que... tiveram editor, né? Poucos deles tiveram editor. E aqueles que a gente conhece, quase todos tiveram um sucesso posterior. Vamos dizer, não tem só livro obscuro aqui, tem muitos livros conhecidos, mas boa parte do William Blake, por exemplo, são livros que hoje se fala, o casamento, o céu e o inferno, mas na época foi um encalhe, mas tem alguns que não. Não, e alguns foram canônicos, que você cita ali, né, assim, de Hirsch, tal, sim. que definiram o negócio, assim, né, também não são todos... Não, marginais, né, no sentido, quer dizer, eles foram transgressores, mas criaram a nova regra, né? Sim, criaram a nova lei. Agora, eu acho que o projeto gráfico do seu livro, ele também transgride, né, porque uma coisa que me chamou a atenção, ele é cheio de imagens,
ele não tem uma legenda. Já me falaram isso. E no começo eu olhei, eu falei, cara, cadê a legenda? Mas conforme você vai lendo, você percebe que não precisa, porque você está falando desse livro aqui nessa página, e aí ele vai indo. Ele não tem essa divisão por capítulos. Primeiro eu falei, vão ser 50 livros. Então, cadê os livros? Eu quero ir naquele livro lá, entendeu? Não tem, aí você vai ter que... Na verdade, já me falaram, mas eu não percebi. Eu não percebi. Então, acho que foi, mas sem... Porque assim, sim, eu escrevo texto e imagem junto, né? Normalmente o processo... Isso tem a ver também com isso que eu estava falando. Porque normalmente o processo de um livro, você faz o texto, indica as imagens, alguém coloca as imagens. Não é uma coisa junto. Aqui eu fiz tudo junto, né? Escrevi, defini as imagens e fui botando na página. Então, a ideia toda é que não tem a legenda, e não tem a divisão, porque senão acontece isso. Então, o leitor preguiçoso como você, Leca, ia já falar, eu quero ler esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas a graça não, a ideia do livro, que eu esperava que fosse a graça, mas eu já tive esses retornos que eu estava muito sério, mas o objetivo do livro é exatamente que você misture tudo. Você lê uma história só e que você fala, peraí, eu estava aqui no século XVI, estou agora aqui no Ziraldo, aí caí num outro. Então, nesse sentido, ele é também uma tentativa de demonstração prática um pouco disso, de como dessa as coisas tese, né? Mudou tua... Terminar de fazer o livro mudou tua visão da tua biblioteca? Não, na verdade eu fiz para tentar valorizar, né? Não, acho que não. Acho que ele é um livro diferente, acho que de outros livros que eu faço de pesquisa, ou de outros ensaios de pesquisa. Ele é um livro que não incorria nas descobertas que a pesquisa traria. É quase como se fosse uma consolidação de uma narrativa fragmentada. Então, não foi um livro que eu acabei e falei, puta, que coisa diferente, na verdade. Foi mais para amarrar uma coisa mesmo. Não é tão legal assim mesmo o livro, pensando agora. É maravilhoso. Não, eu super recomendo. Para quem gosta de livro, para quem gosta de design e dessa discussão sobre texto e imagem, né, no suporte livro, eu acho que é fundamental. Inaugura a série Os Livros que a Veneta gostaria de ter publicado. Gustavo, obrigada por ter trazido esses livros aqui. Eu fui lendo o seu livro, o que eu mais pensava era assim, cara, eu queria ver. Assalto. Podia depois ter uma exposição dos livros, né? Porque é um negócio ali tão interessante para quem acompanha, né? Enfim, fica a dica, sugestão. Assim, aquela exposição com vidro, né? Não adianta nada ser livro. Então isso é um pouco frustrante, né? Porque livro é legal. É muito... Claro, assim, o livro, ele já traz traz imagens de todos esses livros citados, mas a gente fica com vontade de ver o bichinho ali de verdade, né? Então, muito obrigada. Isso. Muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço a vocês por todos esses anos. E você que está assistindo, nos comentários, peça Domex 2 na Veneta. O regresso.